Clarice é uma curta-metragem de ficção. Trata-se das pessoas que pensam muito e que dizem muito pouco. Alguns dos preparativos que tivemos que fazer foram alguns. Ela não atendia ao telefone, não abria a porta. Mas houve uma que eu não gostei. Não sei se queres que diga, mas já agora já gostei. A pré-produção acabou por ser, como acho que é sempre, bastante mais longa do que o período de filmagens. Nós tivemos que construir os vários cenários dentro do que já tínhamos. Tivemos que fazer uma série de alterações no local onde íamos filmar. Tivemos que retirar tudo que tínhamos lá dentro e montar consoante as ideias do filme e as cores do filme. E depois houve um trabalho bastante grande de trazer todas e reunir todos os adereços que eram necessários para tornar credíveis estes locais. E depois sim, trouxemos a cavalaria, trouxemos os quadros do Afonso, trouxemos os cavaletes, as tintas, os pincéis. Houve cenários como por exemplo, onde eu estou sentado, que foram construídos quase desde raiz. O Afonso, o que é que eu achei dos cenários do Afonso? Que o Afonso pensou, o Afonso é um artista, é uma pessoa com extremo bom gosto. Eu sou uma fã e uma seguidora das obras do Afonso. E o Afonso desenha muito bem, o Afonso pinta muito bem e tem uma grande sensibilidade para esta coisa das cores. Desde o pequeno detalhe no chão até à grandiosidade do nosso espaço, o Afonso sempre prestou muita atenção a isso e isso foi uma coisa que no produto final se viu. Quando li o guião, apeteceu-me imediatamente fazer este filme, entrar neste filme, e telefonei ao Vasco e disse: sim, estou disponível, vamos lá fazer isto. O Vasco Rocha escreve muitíssimo bem e dá muitas dicas aos atores e isso difere nos outros guiões. O guião era constituído sobretudo por didascálias, pelas intenções dos atores. Isto assusta um bocado. Se por um lado nos envolve imenso no universo e nos faz quase que entrar na cabeça daquilo que o Vasco Rocha pretendia, por outro lado a expectativa aumenta. Ação! 1.7, take 1. Cena 2.1, take 1. Take 4. Cena 13.1, take 4. Pois, houve um dia em que a produção parou completamente, um bocadinho de manhã. A ligar para a família dela, a ligar para o agente, a ligar para toda a gente a saber o que é que poderia ter acontecido à Romy. E nós achámos todos durante 2 horas que a Romy tinha desistido do projeto e não tinha nos dito nada. E quando mandamos alguém da produção para ir buscar a Romy, a atriz em causa, A Romy adormeceu. Bom dia, desculpa. Olá, bom dia, tudo bem? Desculpa. E aqui no site já estávamos todos a dar a Romy como morta Não abuso da velha, vou-te já partir os ossos todos. porque o Francisco estava-lhe a bater à porta há 1h30 e ela nada. Ajoelha. Vais pagar o Mas não meu chupo. Tu tocas, Chico? Vamos lixar, então não toca. Meu Afonso. Já foram tempos. o quê? Estou à espera do almoço. Cheio de fome. Que se saiba, meu dado querido. Deixa eu fazer a patada. Para aqui é. E estás ali. Para que eu estou doente. Para aqui. A
cena que deu mais trabalho em filmar, eu diria que é a cena 8, que se passa aqui na sala. Ação! Achaste que eu não ia descobrir? Achaste que eu não ia descobrir, era Alice? Pá, porque é uma cena que é desconfortável e o trabalho de atores é denso e é complicado. Ação! Diria que a cena 8 provavelmente foi a cena mais complicada, não só pela complexidade da cena, mas também pelo dia que foi, porque nós nesse dia começámos às 8 da manhã e fomos terminar às 4 da manhã. Portanto, foi um dia inteiro mais o início do outro. Fazer lá fora? Em relação ao trabalho da equipa de maquilhagem, a Matilde é um docinho. Gostei muito da Matilde. Acho que é uma miúda cheia de talento. E é uma jovem que ainda está a aprender, que ainda está a estudar. Vocês estão todos a paparicar o Alexandre. Mas que tem uma coisa que é fundamental para este tipo de trabalho, que é a disponibilidade dela, a simpatia dela, o passar tranquilidade aos atores durante todo o processo, que às vezes são coisas muito morosas. A badalhoca. Tens que me chamar a badalhoca. Eu quero que tu fiques um bocado paralisado. Eu não estou vê-lo. Exatamente. A porta do escritório também está fechada. Quando fazemos novela ou televisão ou cinema, nós sabemos, enquanto atores, que há muitas pausas, porque há toda uma questão técnica que tem que ser precavida. Os sets mudam constantemente, a iluminação muda constantemente, os próprios micros e, portanto, nós já estamos a contar com isso. Nunca é muito fácil. Aqui, curiosamente, no filme Alice, essas pausas ajudaram-me. Não está muito fria, não. Está-se bem. Espera até chegar às mamas, tu vais ver. Ai, caralho! Acho que agora que acabamos as filmagens, eu acho que sim, acho que posso dizer seguramente que foi um projeto que correu muito bem, com alguns percalços, como todos têm, acho eu. Eu acho que a produção se deu toda muito bem. Temos a sorte de ter atores espetaculares que foram desde o início super capazes de perceber o que é que precisávamos e não deles. Não te ponhas a rir, porque isto é muito sério. Não tem piada nenhuma. Pá, eu fiquei muito feliz porque a química entre os atores e a produção foi muito boa. Foi um processo do qual eu gostei muito. Gostei mesmo muito. Foi muito desafiante. Foram dias, por vezes, duros. Fiquei muito satisfeito, acho que correu muito bem, acho que temos um trabalho sólido. Eu sinto-me muito orgulhoso daquilo que fizemos. Tivemos a sorte de conseguir juntar financiamento de montes de pessoas diferentes que através do crowdfunding tornaram possível financiar este projeto e que nos permitiu alugar material a produtoras que nos forneceram tudo aquilo que precisamos para executar o projeto da melhor maneira e com a melhor celeridade. Muito importante este momento. Vai acontecer. Vamos dar para ele. Vasco. Vasco, está cá. Lá vem os presentes. Muito obrigado. Obrigado, Vasco. Obrigada. E vais. 5, 4, 3, 2, ação!